Ethereum, aí relacionado ao futebol, né? Sobre aquele caso de racismo do Dani Alves, que Sim, chamaram ele de macaco, né? E aí sim. ele foi lá e fez aquele negócio de sair a capa na Veja, dele comer a banana e aí chutar o escanteio, e aí ele entra nesse grupo do negro um pouco, com a pele um pouco mais clara, né? Aí, Sim, aí o cara da Veja até usa aquele negócio que você traz no seu texto de fala, pô, ele tem olho verde, tipo, meio que sim, justificando algo assim, do tipo, nossa, exato. uma coisa totalmente Patético. bizarra, né? Mas para quem fala isso, eu faço a seguinte pergunta. Eu ouvi de uma pessoa, eu sempre reproduzo agora. Meu amigo, vou fazer uma pergunta para você. Se a, se a princesinha lá não tivesse chamegado, não tivesse pego a caneta tinteiro, lá no dia 13 de maio, você acha que eu tava onde? Você acha que eu tava na sede da Fazenda? Ou eu tava lá, né, no outro local? Onde você acha que eu tava? Só pensa. Só pensa um pouquinho. Sabe? E tem outra coisa também, eu vou repetir, essa daqui também é uma resposta padrão, viu, Isadora? Isadora, se alguém falar pra você assim, mas eu não sou racista, eu tenho amigos negros, o serial killer também tem amigos vivos, meu chapa. Essa é boa. O serial killer também tem amigos vivos, inventa outra desculpa. E porque eu tô falando, tô entrando nessa seara, o Leonardo se divertiu, aquele gostou. Mas por que eu tô dizendo isso? Por quê? Porque existe uma dificuldade específica no jornalismo esportivo e dentro do futebol do negro ser aceito como formador de opinião. Sim. Existe uma dificuldade. Isso é uma dificuldade. O Paulo não tem técnicos negros. Isso, não. O Paulo é testemunha, ele acompanha a minha trajetória aí, pô, desde que ele tá na faculdade, a gente se conhece, eu tenho uns 10, 15 anos de amizade. Tem gente que não gosta do meu trabalho? É direito. O cara quer detestar, direito do cara, não tô nem aí. Agora, tem cara que não gosta de mim porque eu sou negro. Tem conotação racista, sim. O cara não suporta um negro pegar o microfone de uma rádio, seja ela qual for, e formar opinião sobre uma massa de torcedores. Para os caras é inadmissível isso. Sim. É inadmissível. E tenho certeza que a Isadora também sofre isso. E outra coisa, né? Você pega... É que nem eu falo. A primeira vez que eu disse isso aqui foi no Coronga. E eu sempre falo isso. O jornalista negro sai de casa, tá no Brasil. Passou o cartão na redação, ele entra na Dinamarca. Ele entrou na Dinamarca. Né? Chega nos países nórdicos. E aí você vê um esporte em que os jogadores, a maioria é negra, e os comentaristas são brancos, os narradores são brancos, os técnicos são brancos, os dirigentes são brancos, quer dizer, bem ou mal. E outra coisa, né? O jogador de futebol, os dirigentes, eles estabelecem ainda com os jogadores uma relação escravocrata. Uhum. Uma relação escravocrata, no seguinte sentido. O jogador chega e fala, eu não quero mais ficar aqui. Como não quer mais ficar? Como não quer? Você tem contrato comigo. Você vai ficar por bem ou por mal. Você vai ficar por bem ou por mal. Você vai cumprir o contrato. E aí o cara, quando vai na justiça e quebra o contrato para exercer a sua profissão em outro lugar de maneira legítima, o que ele é considerado? É o rebelde. É o revoltado. O cara que quer arrebentar com a imagem do clube. Mercenário. Gente, mercenário. Gente, isso daí também é racismo estrutural, puro. Sim. Puro. No futebol, a gente tem os jogadores negros, mas a gente tem raríssimos técnicos negros, a gente tem raríssimos dirigentes negros. E isso não só no Brasil, mundialmente, a gente não tem. E isso acaba sendo uma dificuldade, até para que o negro tenha não só ascensão econômica, mas ascensão social. Sim. Influência social. Por exemplo, será que se nós tivéssemos nos 20 clubes da Série A 4 ou 5 presidentes de clubes negros, será que os jogadores seriam tratados da maneira como são? Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Seria o futebol
o reflexo do racismo da sociedade, exato, assim, é o racismo que acontece, só que de uma forma cultural, e aí o futebol reproduz o que a sociedade tem como esse ideal racista ainda, né, contemporâneo? Não, acho que como eu falei no começo, a gente, eu acho muito difícil a gente ler futebol e sociedade como coisas indissociáveis, né? Então, o que acontece ali no futebol, a gente vê um caso de racismo, a gente vê que a gente não tem dirigentes negros, que a gente não tem técnicos negros. Isso é basicamente puro reflexo do que também acontece no campo social maior, que está fora do esporte, que está fora do que a gente está tentando analisar no individual. Então, para a gente entender isso, sim, a gente tem que entender que na sociedade acontece da mesma maneira. As pessoas que estão em cargos de chefia, as pessoas que estão em cargo de liderança, são geralmente pessoas brancas. E isso também de país para país, de continente para continente, a percepção de quem é branco também muda. Se a gente vier aqui para a Europa, por exemplo, a gente também tem outras questões que entram no termo do racismo em si, mas, claro, quanto mais escura a cor da sua pele, pior a sua condição, sempre, perante a sociedade. E o futebol, não, é óbvio que ele acaba refletindo essa mesma coisa. Se eu não estou acostumada a ver o negro no cargo de liderança na sociedade em geral, por que ele estaria no cargo de liderança no futebol? É como o Elias colocou, é como se o jogador de futebol fosse ali o trabalhador braçal, o trabalhador escravizado, que trabalha em prol de um clube, e é isso. Eu penso que nós vivemos no Brasil, no futebol brasileiro especificamente, eu vou falar daquilo que eu vivo, né? A Isadora certamente tem condição de falar do futebol alemão, mas no Brasil, nós vivemos um racismo... No Brasil, hein? O futebol brasileiro ele tem um racismo alegórico. Uhum. É uma crueldade embalada com alegria. Sim. Tá entendendo? É uma crueldade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho é um craque. É um fenômeno. É fantástico. Foi comandado pelo irmão dele em boa parte da vida. Mas aí, você percebe que ele, durante toda a carreira dele, ele não se preocupou em se dotar de instrumentos intelectuais e de capacidade até cognitiva para se preparar para pós-carreira e para se inserir em sociedade. E aí, se você argumentar isso com qualquer pessoa branca, o que ela vai dizer, né, Leonardo, Paulo e Isadora? Ah, mas o Ronaldinho é alegre, o Ronaldinho é alto astral, para que mexer com esses assuntos chatos? Sabe? Então, essa determinação de sempre querer colocar o negro, especificamente dentro do futebol, como uma peça circense para diversão da massa. Então vamos dar aqui alguns exemplos práticos. Amaral, Gilmar Fubá, a Taliba, que jogou no Corinthians na década de 80. Você sempre via Peu, que foi atacante do Botafogo de Ribeirão Preto, jogou no Flamengo. Você vê que sempre existia uma coisa de pedir para o cara contar os causos dele, mas automaticamente depreciá-lo de medo. Quer dizer, ele vive aqueles casos porque ele não tem capacidade intelectual para ser algo a mais. Ao contrário do Marcos, goleiro do Palmeiras. Perceba como o Marcos, quando ele conta os causos deles, as pessoas riem, fazem reverência à personalidade dele. Poxa, Marcos, como você é um cara cabeça boa, como você é amado por todas as torcidas, mas ninguém consegue vislumbrar que ele também pode ter defeitos. E aí, no caso do negro, as pessoas não conseguem vislumbrar as qualidades. E tem um exemplo típico aqui que eu vou contar.
Dane-se a patrulha, eu gosto de reality show. Eu gosto. Dane-se a patrulha, não tô nem aí. Quando eu posso, Gostamos. Hã? Gostamos. Eu sou fã, eu era fã de Casa dos Artistas, gostava do negócio. Gostava do doce. E eu tava assistindo uma época aí, agora parou. Eu tava assistindo aquele Dance em Brasil, apresentado pela Xuxa, que era um concurso de dança, que era inspirado no Dancing in the Stars, que passa na ABC dos Estados Unidos. E um dos concorrentes foi o Amaral. E o Amaral é engraçado. Dança tem muita técnica, né? Tem que pegar a mão aqui, é o ombro, é postura, é pescoço, vira pra lá, vira pra cá, só não dá pra abrir o olho. Foi a primeira vez que ele não foi abordado como um jogador folclórico ou como um jogador que tinha alguma limitação intelectual. Ele foi abordado como um concorrente básico, um concorrente. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber durante as votações que ele era poupado pelo público. Às vezes ele ficou umas 2 ou 3 vezes na berlinda. Por quê? Porque as pessoas não viam o cara contador de causos. Viam o cara que tentava se superar, o cara que era dedicado, o cara que era amoroso, absurdamente amoroso com sua técnica, com a sua partner de dança. Quer dizer, um ser humano inigualável. Tanto é que quando ele foi eliminado, foi uma comoção no programa. Todos ficaram emocionados. Aí isso me leva a uma reflexão. Olha, quanta gente boa, quanta gente decente, quanta gente de bom caráter é moído. As pessoas são moídas por essa estrutura ridícula e caricata do futebol. Quanto tempo, Amaral? O Amaral não ficou amoroso, ele não ficou empático, ele não ficou dedicado no concurso de dança. Ele já era assim. E aí você usa essa imagem para depreciar a pessoa, para diminuir a pessoa e para aproveitá-la apenas naquele segmento que interessa ao mundo do futebol dominado por brancos e héteros. Ou seja, vamos nos divertir com, entre aspas, o palhaço Amaral. E vamos esquecer o que está por trás da pessoa. Isso é muito sério, gente. E as pessoas não param para refletir sobre isso. Por quê? Porque o jornalismo esportivo está perdendo o espírito crítico. Porque a partir do momento que você troca o espírito crítico pelo entretenimento, você passa a olhar os jogadores, os dirigentes, não como fontes, mas como integrantes de um espetáculo. E, na minha visão, por muitas vezes, um espetáculo dantesco. Citando um exemplo aqui, me veio à cabeça agora, para fazer uma pequena comparação com o que o Elias disse, e aí talvez o ouvinte compreenda ainda mais. Você pega o Paulo Nunes hoje, comentarista. O Paulo Nunes também é essa figura meio folclórica de contar história, contar causos. Onde está o Paulo Nunes agora? O Paulo Nunes é um dos principais comentaristas hoje do Sport TV e da Globo também, participando muitas vezes numa dobradinha com o Gutierrez, tal, né? Uma coisa mais amena e tudo mais. Onde está o Amaral nesse momento? Acho que em lugar nenhum, né? Só sendo chamado para essas resenhas, né? Acho que, e eu não tô aqui desmerecendo o Paulo Nunes. Ele tem o mérito dele. Mas ele, assim como muitos, ele é muito beneficiado por isso que o Elias falou, né? Racismo estrutural. Esse é o racismo estrutural. É quando você pega determinadas figuras e normaliza o papel que elas precisam desempenhar. Mesmo que sejam papéis cruéis. Porque isso é um papel cruel. É um papel... chega até a beirar a insanidade. Que a gente fica no meio da estrutura, a gente não percebe, mas basta você olhar um pouco de longe para que você repare o equívoco que nós estamos vivendo. Uma coisa que, falando, né, dessa questão da alegoria, só a gente pensar também no apelido que alguns jogadores têm. Se a gente pensar, por exemplo, um Xinga, se a gente pensar um Grafite, são todos apelidos dados a partir da cor. Então também entra
também entra nesse quesito da alegoria. E mesmo